Graças e paz, queridos irmãos. Louvamos ao Senhor porque nos dá essa oportunidade de nos reunirmos como igreja do Senhor para louvarmos o seu santo nome. Hoje, pela manhã, nós vamos fazer o nosso estudo com base no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, Mateus 24, a partir do versículo 45 até o 51. Esse é o texto que nós usaremos para a nossa meditação nesta manhã. Vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele a sua graça, a sua misericórdia e a direção para nós, para que sejamos edificados por meio da sua palavra. Senhor, agradeço a Ti porque nos dá esta oportunidade de reunidos um número pequeno aqui neste local, mas com outros irmãos que nos acompanham. Nós agradecemos a Ti porque nos dá essa oportunidade de louvarmos o Teu santo nome. Neste momento nós pedimos a Ti que nos instrua por meio da exposição da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos conduza neste momento, que Teu nome seja honrado, que nós, igreja, possamos ser edificados por meio da Tua palavra. Então esse é o nosso desejo, é o nosso pedido, em nome de Cristo, o nosso Senhor. Amém. Antes de fazer a leitura propriamente do texto, que é Mateus 24, 45 a 51, eu preciso fazer alguns comentários que eu creio ser importantes para nós entendermos o texto citado. Primeiro destaque que eu quero fazer é o propósito do livro de Mateus. O Evangelho segundo Mateus, ele foi escrito para mostrar, provar que Jesus Cristo era o Messias prometido, que Deus havia dito que mandaria. Então nós temos um livro que revela que aquele Messias que havia sido prometido no Antigo Testamento, ele estava presente, e esse livro tem como proposta exatamente mostrar Jesus como o Messias prometido, como o Redentor de Israel, o Redentor do mundo, como o Filho de Davi, o verdadeiro Filho de Deus. Então, Mateus escreve esse livro com esse propósito, visto que Deus, ao chamar Abraão, disse que através de Abraão o mundo seria abençoado. E na pessoa de Jesus Cristo nós temos essa promessa sendo cumprida. E o Evangelho de Mateus, então, foi escrito com esta proposta de exatamente mostrar que Jesus é o Messias, que Jesus é o cumprimento da palavra de Deus que nós encontramos no Antigo Testamento. A forma como o livro é organizado, nós temos alguns ensinamentos ou diálogos de Jesus. Nós temos, por exemplo, um diálogo maior que nós encontramos no que chamamos o Sermão do Monte, capítulos 5 a 7. Os primeiros 1, 2, 3 e 4 seria a parte introdutória. No capítulo 5 a 7 nós temos um texto maior no qual Jesus Cristo instrui aos seus discípulos, e no texto que citamos Mateus 24, é um outro diálogo também do Senhor Jesus Cristo, que envolve os dois capítulos, o 24 e o 25. Chamo a sua atenção, eu creio que os irmãos dessa altura já estão com sua Bíblia aberta, eu gostaria de chamar a sua atenção para o capítulo 23. O capítulo 23 é muito importante para nós entendermos o que vem a seguir. No capítulo 23, nós temos o Senhor Jesus Cristo censurando escribas e fariseus. E a partir do versículo 13, nós temos uma série de ais. Ais está relacionado aqui com o juízo de Deus em relação àqueles com quem Jesus estava falando e, na verdade, com a nação de Israel ou dos judeus. E eu quero fazer uma leitura aqui no capítulo 23, os versículos 36 ao 39, porque, para mim, esses dois versículos vão introduzir o capítulo 24. Veja o que diz aí o capítulo 23, versículo 36. Diz assim: Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Jerusalém, Jerusalém,
que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados? Quantas vezes quis eu reunir os seus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes? Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Nestes 4 versículos, começando pelo versículo 36, Jesus Cristo começa dizendo no 36 que essa geração viria os sinais, ou aquilo que Jesus havia dito no versículo 23, que aquela geração, esta geração, elas viria os sinais daquilo que Jesus havia dito e do que ele estava para nos dizer que vem no capítulo 24 e 25. Ele também diz que Jerusalém vai ser deixada deserta. Isso nós encontramos no versículo 38. E no 39 ele faz uma declaração de que eles não vão ver até que ele retorne como o glorioso. O versículo 37 fala acerca de que Jesus veio para os seus e os seus não os receberam. Nós encontramos João no início do seu evangelho dizendo claramente que eu vim para os meus, mas eles não nos receberam, eles não me receberam. O versículo 37 diz, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te juntar debaixo da minha proteção, mas vocês não aceitaram. E aí nós vemos então Jesus dizendo, vocês me rejeitaram. E nós temos uma situação que Jesus vai passar a descrever no capítulo 24, mostrando exatamente a ira de Deus, o juízo de Deus sobre aquela geração, sobre aquela nação. E aí nós entramos no capítulo 24. Observe comigo o capítulo 24, o que é chamado como sermão profético. Esse é um momento que Jesus vai para o Monte das Oliveiras e ali ele nos traz algumas instruções que nós conhecemos como um sermão escatológico, sermão profético, onde Jesus fala das últimas coisas. A escatologia é parte da teologia que trata sobre o que vai acontecer no último tempo. E é importante relembrar para os irmãos que nós já estamos vivendo os últimos dias. Algumas pessoas entendem que os últimos dias está relacionado somente àquele momento próximo da vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus nos instrui que os últimos dias já foram inaugurados desde a época do Senhor Jesus Cristo e nós já estamos vivendo os últimos dias. Veja comigo aí o capítulo 24, o versículo 1, 2 e 3. Nós temos, depois de Jesus ter dito aí no final do versículo do capítulo 23, 36 a 38, falando aí acerca dessas 3 profecias, que o juízo de Deus viria sobre aquela geração, que a casa seria destruída, e isso aí nós podemos entender, o templo vai ser destruído, e que eles não viriam a Jesus Cristo até que ele retornasse como o bendito que vem em nome do Senhor. E aí nós temos o 24. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, Jesus, porém lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O 3, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram, diz-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Esses 3 versículos, nós temos aí os discípulos chamando a atenção de Jesus para a beleza do templo, para a beleza daquela construção. Esse templo, nós sabemos que o primeiro templo foi construído por Salomão. Depois, Nabucodonosor destruiu esse templo. Vamos ter uma reconstrução com Nabucodonosor, vamos ter uma reconstrução com Zorobabel. Zorobabel vai reconstruir esse templo, mas não com a beleza do templo que foi construído por Salomão. E na época de Jesus, esse templo estava passando por uma reforma, ou
o que é conhecido aí como a reforma ou templo de Herodes. Já havia aí um período aí de 40 anos que esse templo estava sendo reconstruído. E os discípulos chamam a atenção de Jesus para a beleza, né, de como o templo estava ficando bonito, e o Senhor Jesus diz que aquele templo seria destruído e não ficaria pedra sobre pedra. E isto aguçou a curiosidade dos discípulos. Porque Jesus já havia falado que o juízo de Deus estava por vir, e agora ele fala que o templo vai ser destruído. E os discípulos então perguntam: Senhor, quando é que vai ser a destruição do templo e quando vai ser o teu retorno? E isso já no Monte das Oliveiras. E aí nós vamos ter o capítulo 24, o Senhor Jesus Cristo respondendo a estas perguntas. Quando observamos, eu vou fazer uma observação geral sobre o capítulo 24. Quando nós observamos o capítulo 24, a própria nossa Bíblia, na versão atualizada, ela sugere uma divisão. Nós temos aí os versículos 3 a 14, que tem o título aí do princípio das dores. Isso aqui é quando Jesus começa a orientar os seus discípulos, ele vai dizer que nos últimos dias, nós teríamos muitos problemas, falsos profetas, fome, terremoto, pandemia. Tudo isto faz parte do que Jesus chama do princípio das dores. E essa ideia de princípio das dores está relacionado com a ideia do parto. A palavra que é usada aqui exatamente fala a questão do parto. Quando se fala de princípio das dores, está dizendo que a criança está por nascer, mas que ela ainda não vai nascer. E é exatamente aqui nós temos o Senhor Jesus Cristo dizendo: olha, quando vocês perceberem e virem essas coisas acontecendo, é apenas o início das dores. Então, neste momento, nós estamos vivendo, pegando a perspectiva desse texto, o que o Senhor Jesus Cristo nos diz que é o início das dores, ou o início das primeiras contrações do parto. E, dentro desse contexto, o Senhor Jesus chama a nossa atenção para que não sejamos enganados com os falsos profetas, com aquelas pessoas que vivem por aí predizendo qual é o dia que Jesus Cristo vai voltar. Então, neste momento, nós estamos vivendo essa pandemia, é um dos sinais da volta do Senhor Jesus Cristo, mas não pode ser configurado como o sinal da volta do Senhor Jesus Cristo. O próprio texto vai nos dizer que o sinal, na verdade, é a pregação do Evangelho. Então, a primeira parte, versículo 3 ao versículo 14, está relacionado ao início das dores. Nós estamos vivendo isso. A partir do versículo 15 até o 28, a sua Bíblia sugere aí a grande tribulação. Aqui Jesus está respondendo à pergunta, uma das perguntas que foram feitas no início do texto, em relação à destruição do templo, que o texto vai nos chamar aqui, ou vai nos dizer que é a grande tribulação. Parte do que está aqui nesse texto já se cumpriu. Quando o Senhor Jesus Cristo diz para aquela geração que fiquem atentos aos sinais, quando ouvir falar que a cidade de Jerusalém está sendo sitiada, está sendo cercada, saia, porque aquela cidade vai ser destruída. Jesus disse que aquela geração sofreria a ira de Deus. E ele descreve nos versículos 15 a 28 exatamente esse momento, um momento delicado, difícil. E quando nós estudamos a história, especialmente Flávio Josefo, que ele narra esse momento na história dos judeus, que aconteceu por volta aí do ano 66 a 70, foi quando a cidade foi sitiada por Vespasiano Tito. Então, 66 a 70, houve o cerco e foi um momento muito difícil. Flávio Josefo narra que mães comeram seus filhos por causa da fome dentro dos muros da cidade de Jerusalém. Então, um momento muito delicado e o Senhor Jesus Cristo orientou aquelas pessoas: fiquem atentos, quando vocês virem a cidade começar a ser sitiada, vão embora. Os que estiverem no campo, não voltem para casa, vão embora, fuja, para que vocês possam preservar a sua vida. E aí nós temos Jesus tratando dessa tribulação e dentro do próprio texto também nós temos algumas informações sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, coisa que aconteceria no futuro. Por fim, a outra parte, que seria a terceira parte, na sua Bíblia aí tem a vinda do Filho do Homem, versículos 29
até o versículo 31, que vai falar acerca da vinda do Senhor Jesus Cristo, um momento inesperado no qual o Senhor Jesus virá. A quarta parte vai entrar aí, a partir aí do versículo 32 até o 44, que chama a atenção para que nós possamos estar vigilantes, porque nós não sabemos o momento nem a hora que o Senhor Jesus Cristo virá. Aí nós temos duas parábolas, a parábola da figueira no 32 ao 35 e no final, 43 a 44, nós temos uma outra parábola, são parábolas pequenas, na qual o Senhor Jesus Cristo diz para a sua igreja para ficar vigilante, porque nós não sabemos qual o dia e qual o momento. E por fim, chega no texto que eu quero ler para que nós possamos pensar um pouco, depois de ter sido contextualizado do que está acontecendo aqui, nós vamos então fazer a leitura do texto, Mateus capítulo 24, a partir do versículo 45. O texto diz assim, parábola do bom servo e do mau. Diz então o Senhor Jesus, quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia que não espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então aqui nós temos uma parábola na qual o Senhor Jesus Cristo nos instrui. E eu quero atentar um pouco para esta parábola para entendermos por que Jesus contou. O que Jesus quer ensinar a mim e a você a partir dessa parábola. Mas antes eu quero lembrar aos irmãos, nós olhando para a história, em alguns momentos nós vimos pessoas tentando dizer quando Jesus Cristo iria voltar. E já foram estabelecidas várias datas acerca da volta do Senhor Jesus Cristo. E dentro desse contexto aqui, capítulo 24 e capítulo 25, fica muito evidente que o Senhor Jesus Cristo disse que nenhum de nós teríamos condição de poder determinar esse dia. Nós não temos como saber qual esse dia. Por exemplo, o versículo 36 do 24 diz assim, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Mas esta afirmação nós encontramos também no 42, em outras palavras, versículo 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Ainda no 44, a ideia está presente. 24, 44. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Mais uma vez, versículo 50. Virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera, em hora que não sabe. E por fim, o capítulo 25, versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Observe que aqui no capítulo 24 e no capítulo 25, um texto deixa muito claro. Nós não temos como prever quando Jesus Cristo vai voltar. Não há essa possibilidade. Uma coisa é certa, o Senhor Jesus Cristo, ele veio, encarnou, cumpriu parte do seu ministério na terra, morreu, ressuscitou, e ele nos disse que voltaria uma segunda vez para completar a sua obra de salvação. E isto vai acontecer na segunda vinda. Nós não sabemos quando isto vai acontecer. E a palavra de Deus nos exorta ou nos orienta no sentido de nós não nos preocuparmos com isto. Qual a data? Quando Jesus vai voltar? A nossa perspectiva, queridos, a partir do que nós aprendemos com a palavra de Deus,
é que nós devemos, sim, viver a iminência, ou seja, Jesus pode voltar hoje, ele pode voltar agora. E eu preciso, na verdade, dentro desse contexto, viver dessa forma, pronto para o momento que o Senhor Jesus vier. Eu não tenho que me preocupar, ele vai vir daqui a 10 anos, então eu tenho aí 10 anos para viver a minha vida. Não, a nossa perspectiva é, o Senhor Jesus Cristo vai voltar e nós cremos na sua palavra e nós devemos então descansar e esperar nisto e estar prontos para o momento que ele chegar, seja hoje ou seja daqui a 100 anos. O Senhor nos orienta é que nos preparemos e a parábola está exatamente para dizer isso para nós, que nós devemos estar prontos para aquele momento que o Senhor vier para nos chamar. Nós temos então, Jesus fala aqui de 2 servos. Ele chama um servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhe o sustento a seu tempo. 46. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo isto. Em verdade vos digo que ele confiará todos os seus bens. Quando Jesus ele nos conta essa parábola, ele faz esse paralelo entre o bom servo e o mau servo. Nós precisamos entender que esta parábola, ao ser contada, ela tinha um propósito. Não era simplesmente uma história que Jesus contou por contar. Ele, na verdade, estava chamando a atenção daquelas pessoas que o ouviam e a nós, neste momento, para a necessidade da prontidão. A prontidão, porque vai ficar claro nesta parábola que quando o Senhor vier, ele vai recompensar ao bom e ele vai recompensar ao mal quando ele vier. Não importa quando isso vai acontecer. Mas ele vai vir e isto vai acontecer. Isto sim é o que importa para cada um de nós. E na primeira parte da parábola nós temos alguém que recebeu do Senhor responsabilidades e deve cumprir essas responsabilidades com prontidão. Algumas pessoas, lendo esse texto, vai dizer para que Jesus contou essa história ou essa parábola? Quem eram as pessoas que Jesus tinha em foco? Os discípulos, os escribas e fariseus? Para quem essa parábola foi contada? O que entendemos, queridos, é que essa parábola ela é contada e, neste momento, ela envolve a cada um de nós. Porque nós recebemos do Senhor Jesus Cristo responsabilidade dentro do corpo dele. E cada um de nós precisa cumprir a sua função dentro do corpo de Cristo. Seja alguém que está na liderança da igreja, e aqui eu estou pensando em presbíteros, pastores, diáconos, ou alguém que lidera algum departamento da igreja, há aquela pessoa que não aparece tanto. Cada um de nós recebemos de Deus dons, habilidades para o serviço. E nós não podemos ser negligentes em cumprir o nosso ministério. Porque o corpo de Cristo ele é formado exatamente por diversidade e dentro dessa diversidade, cada um de nós deve cumprir a sua função. E o que nós vemos aqui é que Jesus chama de fiel e bom aquele que exatamente cumpre a função que o Senhor determinou. Porque dentro do corpo de Cristo, todos nós somos importantes e precisamos glorificar o Senhor naquilo que nós fomos chamados. E nós temos Jesus dizendo que há um grupo de pessoas que ele chama aqui de servos bons e fiéis. A partir do 48, ele volta-se para o mal, ou para o servo mau. Diz, mas aquele servo, sendo mau, se disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com ébrios, virá o senhor daquele servo no dia em que não espera, e em hora que não sabe, castigá-lo-á, lançando-lhe sorte com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dente. Observe o que é que motiva esse servo mau a agir como age. Tem uma fala que diz, meu senhor demora. Esta frase, meu senhor demora, é como a cabeça dele é o seguinte, meu senhor vai demorar, então eu vou aproveitar e vou viver a minha vida e vou satisfazer os desejos do meu coração. E nós temos, então, por causa dessa perspectiva, eu sei que meu Senhor vem, mas ele vai demorar,
eu vou aproveitar. E o texto diz que ele deixa de cumprir as suas funções. Veja que no início do texto, ou no início da parábola, o texto diz que Deus entregou, no caso o Senhor Jesus Cristo, diz que foi entregue àquela pessoa uma responsabilidade de gerir uma casa, uma fazenda, um sítio, de ser um mordomo, e ele então responsabilizou pessoas para cumprir essa função de gerir os bens do Senhor. E nós temos esse servo dizendo, meu Senhor, ele se afastou, então agora eu vou viver como eu quero, da forma que eu satisfaça os desejos do meu coração. E o texto do versículo 49 diz que ele passa a espancar os seus companheiros e ter uma vida dissoluta. É a ideia aqui da comer e beber com os ébrios. Então, deixa de cumprir com a sua responsabilidade, deixa de honrar aquele Senhor que confiou a ele responsabilidade e passa a aproveitar dos bens do seu Senhor para fazer farra e fazer as suas festas. E o texto nos diz então que o Senhor volta e quando chega pega aquele cidadão de surpresa. E aí vem o momento da prestação de contas. Vem o momento da prestação de contas diante da responsabilidade que aquela pessoa recebeu diante do Senhor. E dentro do contexto da parábola, nós vemos aqui que esse versículo 50, quando diz, virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe. Nós não sabemos, não temos condição de saber exatamente quando o Senhor Jesus Cristo voltará, mas nós temos responsabilidade de estar prontos para este momento. E é o que fica muito evidente aqui nesse texto. Observando em termos de recompensa, ao servo bom, é dito aqui que vai colocá-lo numa situação, isso está no versículo 47, em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Vai colocar esta pessoa, o servo obediente e fiel, numa situação de honra, onde mais responsabilidade será dado àquele servo. E ao servo mau, o texto diz que ele vai ser duramente castigado. Quando você lê o texto, o sentido do texto é que ele vai ser duramente castigado por causa da negligência em relação ao não cumprimento da palavra do Senhor. Então aqui nós temos, queridos, um texto que nos chama a atenção de como nós devemos viver este momento no qual nós estamos aguardando a volta do Senhor. Viver na eminência, Jesus Cristo vai voltar a qualquer tempo, mas a questão é como você está vivendo esse tempo. Nós precisamos atentar para isto. E aqui eu quero trazer algumas aplicações práticas para nós em relação a esse texto, em relação ao que nós vimos até aqui. Em primeiro lugar, essa parábola mostra que a nossa atitude como servo não deve ser passiva. Como servos do Senhor, a nossa atitude não pode ser passiva. Nós temos obrigações. O Senhor confiou a você responsabilidades dentro do reino dele. E nós precisamos cumprir essas responsabilidades. E aqui, neste momento, quando eu digo o Senhor nos deu, confiou a nós responsabilidades, eu não estou atentando para a menos ou a mais importante. Todo e qualquer membro do corpo de Cristo é importante no corpo de Cristo. E cada um precisa exercer a sua função de acordo com o dom, de acordo com o chamado que recebeu do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, nós precisamos entender isto. Eu faço parte do corpo de Cristo, estou vivendo os últimos dias, o Senhor Jesus Cristo disse que vai voltar, eu não sei quando vai ser, não preciso me preocupar quando será, eu preciso estar pronto para este momento e eu tenho que pensar nesse momento como eu estou vivendo dentro do contexto do corpo de Cristo. Eu, de fato, eu adoro, eu glorifico ao Senhor, eu tenho participado ativamente da vida do corpo de Cristo. Então, essa parábola nos chama a atenção para isto. Eu sou um agente ativo e eu preciso glorificar o Senhor desempenhando o meu ministério, o meu chamado, os meus dons, porque o Senhor confiou a mim e eu preciso glorificar o nome do Senhor. Na sequência, nós temos uma parábola que é a parábola dos talentos, que chama atenção exatamente para isto. Cada um de nós recebeu do Senhor habilidades para o serviço. Segundo lugar, nós não sabemos quando vai ser a volta do Senhor. Nós não sabemos, pode ser que esteja distante.
Se nós formos observar em relação às pessoas para quem esse texto foi escrito, isso dá praticamente 2000 anos atrás, que esse texto foi escrito para aquelas pessoas. E nós vemos o Senhor Jesus Cristo dizendo aqui no versículo 48, por exemplo, ele diz assim: mas se aquele servo mau disser consigo mesmo, meu Senhor demorará. Olhando na nossa leitura, 2000 anos já se passaram. Mas ao mesmo tempo eu me lembro que Deus é atemporal. Deus é atemporal e a palavra de Deus diz que para Deus um dia, 1000 anos é a mesma coisa. Certo? Então nós estamos dentro de uma situação que essa demora, ou possível demora, não deve nos preocupar. Pedro trata disto. Pedro vai tratar dessa ideia da demora, dizendo que é a paciência de Deus para conosco. É Deus sendo paciente e nos dando oportunidade para o arrependimento. Dentro do tempo de Deus, isto vai acontecer. E nós, como servos do Senhor, podemos sim e desejar a volta do Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes em minha vida eu tenho dito Maranata? Vem Jesus, volta Jesus, vem logo. Eu creio que esse deve ser um anseio de todos nós. Nós estamos dentro de um contexto de um mundo em pecados, onde nós lidamos com tantas dificuldades, com tantas injustiças, com o nosso coração que é mau, com o nosso desejo que muitas vezes nos impulsiona para distante de Deus. Isso me entristece. Eu quero me livrar dessa situação. E quando é que eu vou me livrar dessa situação? Quando é que eu vou me livrar de quem eu sou, o pecador? Quando é que eu vou me livrar deste mundo que jaz no maligno? Na volta do Senhor Jesus. Então é claro que eu queira isto. É claro, é evidente que eu deseje a volta do Senhor Jesus Cristo, não numa perspectiva suicida, mas numa perspectiva de que eu sei para onde vou. Novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Então, eu preciso, vem Jesus, volta logo. Esses dias eu já pedi algumas vezes por isso. Mas enquanto isso não acontece, seja fiel. Cumpra o seu chamado. Terceiro lugar, precisamos estar atentos que essa ausência, nós como igreja, a igreja de Jesus Cristo, os seus discípulos, precisamos sempre lembrar que essa ausência do Senhor é um momento para a vigília, mas é um momento também para a obediência. Enquanto ele não vem, a orientação do texto, é que eu pego o texto de Mateus todo e o capítulo 25 também, a orientação é vigie. Vigie. Esteja de prontidão. Nós estamos dentro desse contexto e você precisa estar vigilante como servo fiel. E aqui a ideia eu preciso, no meu dia a dia, estar atento para a minha realidade e buscando fidelidade ao Senhor nos meus atos, no meu dia a dia. E aí a questão é vigiar, porque você não sabe quando vem o seu Senhor. Ele vem. Você não sabe quando, então esteja atento para o que a palavra de Deus diz e até mesmo para os sinais, Nós usamos os sinais dos tempos. Nós já estamos vivendo os últimos dias. Os sinais todos estão aí. Desde que mundo é mundo, você vai encontrar, depois do pecado, você vai encontrar guerra, fome, tudo isso está acontecendo. Nós estamos vivenciando essa realidade no nosso dia a dia. E nós precisamos, como servos, ser fiéis em cumprir o nosso chamado, buscando glorificar ao nome do Senhor. E aqui eu trago à memória dos irmãos, 1 Pedro 4, versículo 10, que diz o seguinte: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Cada um sirva de acordo com o que recebeu do Senhor. E na parte final do versículo 10, Pedro diz que nós precisamos ser bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. O que Pedro quer nos dizer com isso? Deus tem muitas formas de abençoar o mundo. Deus tem muitas formas de abençoar outras pessoas. E uma das formas que Deus usa para abençoar pessoas é você, é a mim. E a ideia é que Deus tem um celeiro de bênção e você é responsável por entrar nesse celeiro, nesse almoxerifado, nessa dispensa de Deus e pegar essas bênçãos e distribuir. E que cada um de nós faça de acordo com o chamado e com a condição que Deus nos deu. Estamos vivendo
e servindo uns aos outros. Na parábola, nós temos um servo que faz isso muito bem e temos um servo que é negligente. E nós precisamos estar atentos para não negligenciarmos o nosso chamado. Por fim, precisamos atentar que aqueles que forem maus terão um final triste. Aqueles que, de fato, não honrarem ao Senhor serão punidos definitivamente. É claro que nós entendemos aqui pelo texto que eu não posso olhar na perspectiva de que Deus vai me recompensar pelas minhas bondades, pelas minhas virtudes, porque eu não as possuo. E aqui nós precisamos ver a obra de Cristo sendo aplicada às nossas vidas. Porque eu, como ser humano, só vou poder servir a Deus e glorificar a Deus se estiver em Cristo. Porque, de fato, Jesus Cristo é que me dá a condição de serviço. Jesus Cristo é que me habilita no sentido de livrar-me da ira de Deus, porque a justiça dele é aplicada à minha vida, meus pecados são perdoados, sou feito santo, e nesta condição de santo em Cristo Jesus, agora eu tenho contato e condição de estar na presença do Senhor, e a minha vida vai poder glorificar o Senhor, e eu vou poder produzir boas obras em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus é que eu tenho a certeza e a convicção da vida eterna. Na obra de Cristo em mim, no pecado ou no perdão que eu recebi por causa da obra de Jesus Cristo, é que me dá a condição de ser servo e entender que no final receberei uma recompensa. Essa recompensa tão somente porque eu estou em Cristo. Porque em mim não há justiça própria que eu possa receber. E para aqueles que não estão em Cristo, resta a ira de Deus. E aqui, olhando dentro da perspectiva da parábola, nós temos dois grupos de pessoas. Aquelas que em Cristo Jesus glorificam a Deus, fazem a vontade do Senhor, e temos dentro desse contexto alguns que mesmo em Cristo Jesus são negligentes, e estes vão ter, eu diria aí, sofrer perda no seu galardão. E temos aqui um grupo de pessoas que de fato voltam-se as costas para Deus e não servem. E estes serão punidos, segundo o texto, duramente, e a linguagem aqui é uma linguagem forte, no qual o Senhor Jesus Cristo, na nossa tradução, diz castigá-lo-á, lançando a sorte com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dente. Na tradução no texto grego, essa ideia que é trazida aqui, castigá-lo-á, tem o sentido de cortar o meio. A pessoa vai ser cortada pelo meio, porque não cumpriu com o seu chamado e será, então, duramente punido por causa da sua desobediência. E diz aqui que essa pessoa vai para o castigo eterno. Nós entendemos muito bem que aqui está falando da condição de perdição eterna no inferno, juntamente com o diabo e seus anjos. Então, meus queridos, nós devemos estar atentos em relação a essa questão que o Senhor virá, e nós não podemos ser surpreendidos pela volta do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos sim aguardar esse momento e esperar a volta do Senhor Jesus Cristo com muito desejo e com ânsia de que de fato o Senhor Jesus Cristo possa voltar para que nós possamos adentrar no reino eterno. Concluindo então a nossa fala, por que Jesus contou essa parábola? Essa parábola é uma exortação a mim e a você, para que nós possamos ser fiéis enquanto Jesus Cristo não volta. Essa é a proposta da parábola. É dizer para você, seja fiel. Enquanto Jesus não volta, seja fiel e glorifique o nome do Senhor, porque no devido tempo Jesus vai voltar e você receberá a sua recompensa. Sabemos, querido, que a forma de estarmos com o Senhor no sentido de vivermos na eternidade, isso pode acontecer pela morte de um de nós ou pela volta do Senhor Jesus Cristo. Uma coisa é certa, morreremos ou Jesus Cristo voltará. O que é preciso é que você seja fiel. Enquanto isso não aconteça, glorifique ao Senhor e cumpra bem o seu chamado. Então, que o Senhor nos ajude, queridos, e que nós, como igreja do Senhor, possamos desempenhar o nosso papel neste mundo, sendo luz para Ele e, ao mesmo tempo, instrumento de Deus para a edificação do corpo de Cristo. E quando Jesus vier, nós receberemos, por causa da obra de Cristo, a vida eterna e vamos habitar no céu
de justiça, novo céu e uma nova terra, e aí nós vamos poder glorificar o Senhor de modo pleno, coisa que nós não conseguimos fazer agora. Mas esforce-se para glorificar o Senhor e para ser fiel ao seu chamado, fiel ao ministério que o Senhor lhe colocou e que Ele nos ajude e que nós possamos, entendendo o nosso chamado, nos esforçarmos para cumprir a vontade do Senhor. Que o Senhor nos ajude, que a palavra dele nos edifique e que nós possamos ser povo de Deus, povo produtivo para a glória do Senhor. Amém.